E aí pessoal, Davi aqui do canal Pra Meditar, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é como a gente se protege para não entrar na paisagem do outro, naquela história que a outra pessoa está falando para a gente e a gente entra numa discussão, se envolve com aquela pessoa, ela tem uma versão completamente diferente daquilo que a gente tem, que a gente espera, né, da expectativa que a gente tinha, e a gente acaba discutindo, ficando mal, a gente fica abalado emocionalmente, a gente tenta convencer a outra pessoa da nossa opinião e aí fica uma confusão só, nem a gente fica bem, nem a outra pessoa fica legal também, e a gente acaba não entrando em nenhum tipo de harmonia ou algum tipo de equilíbrio, né? A gente acaba perdendo a nossa tolerância muitas vezes e acaba discutindo e até brigando, né? Então, o que é importante a gente ver, a gente tem várias formas da gente encarar isso, né? Uma delas que a gente pode utilizar hoje é de uma perspectiva mais hegeliana, né? Tem um pensador, talvez você já conheça ele, que é um filósofo alemão lá do século XVIII, que é o Hegel. Então vamos usar ele aqui para esse tipo de compreensão do que como a gente pode fazer para não entrar na realidade e na paisagem da outra pessoa. Então o Hegel ele falava naquele livro Fenomenologia do Espírito, e aí ele está falando de espírito, mas num conceito de mente, né? De intelecto, de raciocínio, ele não está falando do espírito mesmo, como a gente conceitua assim nos dias de hoje, né? Ou de alguma forma assim, abrasileirada nossa, o espírito de algo transcendental. Não, ele está colocando a coisa mesmo como uma compreensão mental. E aí vamos por hoje assim, nesse tipo de linha, e aqui no canal você vai encontrar outros vídeos falando desse assunto, de paisagem, do outro, né, da gente entrar ou se identificar naquilo que o outro está falando, ou o outro está expressando, e a gente fica abalado emocionalmente. Então vamos pegar essa perspectiva do Hegel, quando ele sinaliza nesse livro Fenomenologia do Espírito, 3 pontos principais. O primeiro deles é a gente compreender que essas verdades que a outra pessoa fala, ou que a gente expressa mesmo, a gente não consegue de fato chegar na essência daquilo que a gente está sentindo ou do que a outra pessoa está sentindo. Então a outra pessoa, no caso, que você está discutindo, está dialogando, ela já tem uma perspectiva de vida, né? Vinda da percepção do corpo dela mesmo, do olhar, da forma que ela ouve, da forma que ela experimentou outras coisas na vida dela, na bagagem emocional que ela já viveu, né? E tudo que ela acumulou ali em relação a você mesmo, né? Que está ali no meio da discussão, e a vida dela. E assim como nós também, né? Nós temos a nossa própria percepção de encarar as coisas, né? Às vezes a gente, por exemplo, acha que a outra pessoa é muito bagunceira, mas na realidade a outra pessoa não acha isso. Ela acha que ela faz o possível para não ser bagunceira, né? Mas pra gente, ela continua sendo. E a outra pessoa acha, não, eu já estou me esforçando e você não está percebendo o meu esforço disso, né? Então a gente percebe que nesse ponto, essa verdade mesmo da realidade, ela já se evapora, ela já é vazia, né? Porque eu tenho uma percepção, ela tem uma outra, e vai ser difícil da gente entrar ali numa harmonia. Quando a gente já está numa discussão acalorada, sabe? Ou quando a gente já está cheio ali de mágoas, ou tipos de ressentimento, ou mesmo a gente está sem paciência ou sem tolerância. Da mesma forma a outra pessoa, né? Uma outra forma de encarar isso que o Hegel tem é quando ele fala na questão de perspectiva mesmo. E ele percebe nesse sentido que as coisas elas são uma, mas ao mesmo tempo, quando a gente coloca propriedades nela, elas se tornam várias outras coisas. Então, um exemplo bem claro em relação a isso, por exemplo, esse copo aqui, né? Esse é um copo, né? Todos nós podemos perceber que isso é um copo, só que cada um vai ver esse copo de uma forma diferente. Por exemplo, esse copo para mim é um copo legal, assim, é um copo, né, meio que único, né, um copo artesanal, um copo que tem um valor diferente. Eu ganhei de presente, então ele tem ali uma característica para mim maior, né, tem um apego maior a ele, né. Para outras pessoas isso pode ser um copo metido, né, um copo que não precisa, né, você pode ter um copo mais simples, ou você pode ter um copo maior, que caiba mais líquidos aqui, né, ou que de repente ele não esquente ou esfrie da forma que você prefira. Então olha só, quando Hegel fala que as coisas ao mesmo tempo elas são unas e elas são outras coisas
em relação à propriedade delas, se a gente levar esse conceito para as nossas discussões, para os nossos diálogos, a gente vai perceber o quê? Que muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, mas essa coisa, ela na verdade, ela se destrincha para outro monte de coisas, né? De acordo com as propriedades que cada um coloca nela. Então, a gente vê que, nesse sentido, a verdade também evapora. Então, às vezes, a gente está tentando convencer a outra pessoa da nossa própria verdade, né? Desculpa. Ou a outra pessoa está tentando nos convencer da verdade dela. E a gente não vai chegar muito a um consenso. Por quê? Porque as propriedades que a gente coloca dessa determinada coisa, ela não existe, né? Então, ela pode existir de acordo com cada um, mas de fato, ela existir para nós dois, né? Talvez seja muito difícil. Se a gente está discutindo, se a gente já está ali cheio de emoção, né? Se a gente já está carregado mesmo do nosso passado e a outra pessoa também. Vai ser difícil da gente chegar num consenso. Então, nesse sentido, algum dos dois ali vai ter que dar uma baixada na bola, né? Ou a gente vai pensar em alguma outra coisa, ou a gente vai tentar achar um lugar comum, ou a gente vai tentar abstrair, ou a outra pessoa da mesma forma, né? Então, esses dois pontos aí são essenciais para a gente perceber como que as coisas elas podem ser difíceis para a gente chegar num consenso, né? Numa verdade, ou numa realidade aí que esteja bom para todo mundo. A gente tenta chegar em algo próximo ao bom, muitas vezes, né? Às vezes é muito esforço que a gente tem que colocar a outra pessoa também para a gente chegar aí num equilíbrio, né? E o terceiro ponto que é muito interessante da gente perceber é que como a nossa percepção e a percepção da outra pessoa está ligada ao objeto e ao ato de ver. E aí o que isso quer dizer? É que quando a gente entra numa discussão com uma outra pessoa, a gente está trazendo assim uma forma de pensamento baseada no Hegel, né? Mas, como eu disse, tem muitas outras formas para a gente encarar isso. Mas, com o exemplo de hoje, por exemplo, se a gente tem esse tripé de nós, né, da coisa e do ato de enxergar, ou ato de interpretar, a gente percebe como essas três coisas estão ligadas. E o ato de interpretar está muito ligada à nossa emoção do momento, né? Na nossa bagagem, mais uma vez, de experiência, na nossa bagagem de pensamentos. Então, se você chega ali carregado ou carregada de uma energia já pesada, difícil, né, que você já está meio ali, né, sem muita paciência mesmo para encarar uma discussão, um diálogo, isso já vai influenciar o ato de participar daquele diálogo, o ato de participar daquela reunião ou daquela discussão. Então, o que acontece? Não é mais só o objeto que tem uma propriedade, ou um objeto que a gente vê uma unicidade por todos nós. Também não é só a experiência que cada um tem, mas também é o momento que a gente chega nessa discussão ou nesse diálogo. Então, é legal a gente perceber que às vezes a gente até chega bem, né? Até a gente começa uma discussão legal, a gente está com o ouvido ativo, né? A gente está mais consciente do que a gente está falando, mas no decorrer do processo, que um está falando, o outro está falando aqui e ali, e aí a gente começa a se envolver na paisagem do outro mesmo, naquilo que a outra pessoa está falando, e aquela carga emocional está entrando em nós e está nos abalando, é legal a gente perceber que talvez seja o momento mesmo da gente parar um pouco, né? Dar uma respirada, tentar sair daquele turbilhão de emoções que está vindo, porque a gente sabe muito bem, né, que quando a gente entra nesse turbilhão de emoção, aí a gente perde as estribeiras, né, a outra pessoa também, a gente acaba falando o que a gente não quer, a gente acaba agindo como a gente não gostaria se a gente tivesse mais equilibrados, né, mais harmônicos, né, e a gente acaba indo para um outro lugar. Então é legal a gente perceber essa emoção quando a gente entra, né, numa discussão ou num diálogo e como ela vai se transformando na medida que o diálogo ou a discussão ou mesmo a reunião vai acontecendo. Então, esses três pontos são essenciais da gente perceber como a gente pode se estar mais equilibrado, né? A gente está mais harmônico e não entrar tanto nessa paisagem que pertence a outra pessoa. Lembra que você é uma pessoa e a outra é outra, né? Você
não necessariamente tem que entrar ali naquilo que ela está falando. Você pode ouvir isso tudo com um ouvido mais ativo, né, de uma forma mais consciente, né, de uma forma que você mantenha ali o seu equilíbrio, aquilo que você acredita e a forma correta que você tem de se expressar. É isso, eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma experiência em relação a isso, deixa aqui nos comentários, né? Segue aqui o canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Até lá e um abraço.